Vocês foram enganados. A verdade sobre o coronavírus e Covid-19. Por Anthony P. Miller. Qualquer pessoa com algum conhecimento básico em modelagem matemática que tivesse examinado a estrutura do modelo do Imperial College teria notado as falhas dessa abordagem e seus exageros. O prognóstico do modelo de que o Reino Unido iria contar com mais de 500 mil de mortes e uma sobrecarga completa de seu sistema de saúde reverterão a decisão anterior do governo britânico de usar vigilância prudencial e intervenção especificamente direcionada e mudar para a estratégia de controle total, o que exigiu uma intervenção massiva na vida pública e privada da nação. Os líderes de outros países que ainda estavam em dúvida entraram na onda e a marcha para um Estado tirânico foi programada. Já era tarde demais quando os autores do modelo finalmente revisaram sua estimativa original de 500 mil para 20 mil e, posteriormente, reduziram ainda mais esse número. Os governos já haviam iniciado seus planos de emergência. Depois da declaração do coronavírus como uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde, OMS, as agendas preparadas anos atrás foram acionadas e as agências estatais seguiram os procedimentos prescritos pelo Regulamento Sanitário Internacional. RSI, como o instrumento jurídico internacional que é vinculativo para 196 países em todo o mundo, incluindo todos os Estados-membros da OMS. Mesmo agora, meses após o surto do vírus, o tamanho real da ameaça permanece incerto. A base quantitativa ainda é pequena demais para fazer uma projeção confiável. Se os modeladores e os órgãos governamentais responsáveis tivessem examinado os números básicos em vez de elaborar um modelo aparentemente sofisticado, teriam notado que não houve aumento perceptível da taxa de mortalidade. Uma olhada nas estatísticas gerais de óbitos mostra linhas plenos com flutuações dentro de sua faixa natural. Mesmo na Itália, ainda não houve um número maior de mortes do que o habitual nos últimos 2 meses. Em números absolutos, a contagem de mortes é realmente um pouco baixa devido ao fator sazonal no fim do inverno. Figura 1, número total de mortes nos países analisados por faixa etária. Fonte: Boletim Europeu da Mortalidade, semana 12, 2020. O ponto a ser observado é que houve um aumento da taxa de mortalidade em áreas específicas da Itália, mas em termos relativos a frequência elevada de mortes não é forte o suficiente para aparecer nas estatísticas nacionais. O epicentro do surto de vírus na Itália está concentrado na parte norte e em cidades específicas. O número total de mortes relatadas pelo Covid-19 não aparece em uma medida significativa além dos picos anteriores. Figura 2. Figura 2. Taxas e total semanal por país. Fonte: Boletim Europeu da Mortalidade, semana 12, 2020. O que torna a crise do coronavírus especial não é o número de mortes, mas a reação ao surto. Com medo de que a epidemia ficasse fora de controle e que os sistemas de saúde ficassem sobrecarregados com casos, governos na Europa, Estados Unidos e em muitos outros países implantaram medidas para impedir a propagação do coronavírus. O que é mais incrível com a reação é como isso foi feito em uníssono e quão drásticas são as medidas. Quando a OMS acionou o alarme, os governos que possuíam tratados para agir de acordo com planos pré-estabelecidos no caso de pandemia declarada praticamente aprisionaram grande parte da população de países inteiros e paralisaram suas economias. Como consequência, muitas pessoas sofrem de paranoia por causa dos medos existenciais que surgem quando pessoas economicamente ativas veem a fonte de sua renda desaparecer e os idosos veem como suas aposentadorias derreterem ou quando ficam doentes são deixados de lado para, eventualmente, morrerem sozinhos em um hospital, porque é proibida a visita de parentes próximos. Se não houvesse exageros da mídia sobre o coronavírus e se os governos não tivessem recorrido a medidas drásticas de obediência tola e submissão aos comandos da Organização Mundial da Saúde, dificilmente alguém além de alguns especialistas provavelmente teria ouvido falar no coronavírus. Mutações de vírus acontecem o tempo todo e a maioria delas não causa mais danos do que o vírus influenza. A família do coronavírus é muito grande e sua existência é conhecida desde os anos 1960.
Limitados por suas obrigações legais internacionais e confrontados com um hype da mídia, os governos começaram a implementar medidas cada vez mais duras para conter o vírus e achatar a curva de sua disseminação. A mídia ajudou a criar uma realidade própria, como Niklas Luhmann havia demonstrado em seus estudos sociológicos, com a diferença entre a realidade imaginada da mídia, Medienwirklichkeit, e a realidade da vida, Lebenswirklichkeit. Os governos sucumbiram à Organização Mundial da Saúde, enfeitiçados sob a histeria pública e foram feitos reféns do complexo médico-industrial, cujo braço político é a OMS e que rapidamente assumiu um papel de agir como uma espécie de governo mundial. Para justificar suas medidas draconianas, os governos afirmam que sua política é salvar vidas. No entanto, não há como salvar vidas para sempre. O melhor que podemos fazer é ganhar um pouco mais de tempo para viver e evitar uma morte prematura. Portanto, a questão não é se devemos salvar vidas ou não, mas por quais medidas ganharemos mais anos ou perderemos tempo de vida. Quando interrompemos a economia, aqueles que evitarem o contágio ganharão mais alguns anos. Por outro lado, por causa da paralisação, milhões de pessoas perderão muitos anos de suas vidas. Faça a sua escolha. Não é o coronavírus que vai nos arruinar, mas a recessão que se aproxima e, se a recessão não nos arruinar, a hiperinflação combinada à depressão o fará. É como se a torre tivesse dado o comando ao piloto para desligar os motores do avião no ar devido à presunção de que poderia haver algum perigo desconhecido no aeroporto de destino. Não sabemos se o número de infectados diminuirá devido às medidas em vigor atualmente, mas podemos ter certeza de que o número de suicídios, divórcios, alcoólatras, pessoas endividadas, empobrecidas e falidas aumentará. Numa perspectiva histórica, atualmente não estamos experimentando nada de novo ou incomum, e a histeria humana geral não é outra coisa senão o que foi experimentado muitas vezes na história. Mas isso não deve nos tornar complacentes. O hype da opinião pública cria uma psicose em massa que derruba igualmente os tolos e os sábios. A política sempre vence. Quando esse pânico acabar, à medida que a taxa de contágio diminui e o número de mortos não aumenta, os governos alegarão que isso ocorre devido às suas medidas, mesmo quando, na verdade, eram desnecessárias desde o início e a taxa de infecção teria diminuído de qualquer maneira. O que está acontecendo? Não é uma doença mortal que é a ameaça, mas a histeria global. Se o pânico continuar, milhões morrerão, não do Covid-19, mas do colapso econômico. O pânico não tem base nos fatos. Existem emergências, mas elas estão localmente concentradas, como em cidades específicas de uma região específica da Itália. Mais de um quarto do mundo optou por prender suas populações e paralisar suas economias, entre eles muitos países europeus, Estados Unidos, Canadá e Austrália. Embora isso possa retardar a propagação do contágio, reduzir a nossa capacidade de lidar com outras necessidades, incluindo o fornecimento de medicamentos. Ninguém sabe ao certo o quão mortal é o coronavírus. O caminho conhecido de contágio é uma projeção. Este também será o caso de uma aparição futura de novos vírus e suas modificações. Mais cedo ou mais tarde, quando o Covid-19 acabar, o Covid-20 aparecerá e depois, o Covid-21. Nossos desejos são sempre múltiplos e, portanto, exigem uma troca. A ideia de salvar vidas como um bem absoluto é absurda e só pode ganhar destaque em uma sociedade que perdeu o contato com as verdades elementares da existência humana. Este artigo foi publicado pelo Instituto Rothbard Brasil e no Medium.